Aprenda a criar microsas através de inteligência artificial. Como vocês podem ver, nesse site aqui eu desenvolvi através de inteligência artificial. Eu nichei completamente para advogado. Então, se você é advogado ou você quer prestar algum tipo de serviço para algum advogado, você está no vídeo certo. Eu usei 4 ferramentas para construção. O primeiro foi o Lovable, o segundo foi o N8N, o terceiro foi o Supabase como meu banco de dados e por fim eu usei a API Evolution. Eu vou mostrar, na realidade eu vou separar em 3 vídeos. Primeiramente eu vou mostrar como ficou meu front, depois eu vou mostrar como ficou o meu banco de dados e por fim eu vou mostrar o meu N8N. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou mostrar o que é possível fazer. Lembrando, eu queria te dar um conselho. Se você vai embarcar para a construção de qualquer tipo de SaaS, sistema, enfim, eu aconselho você pelo menos saber o mínimo do mínimo de programação. Por quê? O seu prompt, as informações que você vai passar ali vai ser mais eficaz, ou seja, você vai gastar menos, economizando mais. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como ficou por dentro da plataforma. Mas antes de eu dar continuidade no vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like e comentasse para eu ver o que você está achando dessa minissérie que eu vou deixar aqui no meu canal. Né? Eu vou mostrar primeiramente como que funciona e depois eu vou ensinar na prática. Vou trazer vídeos fragmentados para ensinar você a desenvolver uma plataforma assim, ou até te passar ideias e você pode implementar isso dentro do sistema que você está criando. Então vamos para o vídeo. Aqui, como vocês podem ver, eu desenvolvi a dashboard. O sistema eu coloquei em 2 temas, como o Light e o Dark. Bom, aqui não tem muito o que mostrar. A dashboard é o resumo das operações do site, né? E além disso, é legal vocês colocarem como atalho. Por exemplo, aqui, nesse caso, eu coloquei alguns botões para levar o cliente até onde ele quer. Por exemplo, aqui leva para a aba agente, integrações e assim por diante. Lá no finalzinho eu coloquei um resumo dos relatórios, né? Do relatório. Conforme o meu agente, meu boot, vocês já vão ver, vai interagindo ali com o cliente final, automaticamente já vai registrando ali. Dá para você colocar mais informações aqui, como por exemplo, eu pretendo colocar a questão de tempo, né? O consumo de tempo, para ver qual é o tempo de resposta. É bem legal, bem intuitivo isso daí também. Bom, nessa parte aqui de agente, como vocês podem ver, o limite máximo é 3 agentes, né? Eu coloquei assim porque futuramente eu posso monetizar isso. Como assim? Se porventura o usuário quer construir mais agente acima de 3, logo vai aparecer ali um pop-upzinho ou um modal, né? Para ele inserir o cartão dele ou pagar na próxima fatura um valor a mais, um acréscimo. Né, entendeu? Por isso que justamente eu coloquei aqui, limitei a criação de agente. Eu queria que vocês se atentassem, pessoal, aqui no nesse switch aqui. Por quê? Esse switch, quando eu clico nele, ele não só desativa dentro do Supabase, na tabela em si. Ele manda um evento lá para o webhook, o webhook manda através de um endpoint lá para a API Evolution para deletar, ou seja, para desativar por lá. Por que eu faço isso? Porque conforme o agente está desativado aqui, se eu deixasse apenas na tabela do Supabase, mesmo que o usuário final, o cliente do meu cliente da plataforma, mandasse mensagens, né, chegaria no meu webhook, entendeu? Isso, querendo ou não, acaba pesando. Então logo eu prefiro desativar completamente quando ele clica aqui. Quando ele clica, dispara e desativa. Aí se ele quiser ativar, automaticamente ele manda um evento lá para o meu webhook e ativa aqui. Entendeu? Então eu acho que facilita assim. Eu acho legal se porventura você quer construir uma plataforma com essa, colocar um endpoint assim. Eu vou ensinar vocês como que faz, eu vou gravar um passo a passo para mostrar como que eu desenvolvi completamente essa plataforma. E aqui eu coloquei algumas opções a mais, como duplicar e excluir. Aqui no canto direito inferior, deixa eu jogar minha câmera para lá. Esses botões aqui, ó, esses botões chama FAB. Como eu falei lá no início, é legal vocês aprenderem um pouco de programação. Não ser um programador, mas o mínimo do mínimo, só para vocês, né, saberem eh, alguns nomes, né, para você poder ter mais eficiência no seu prompt.
Aqui, como vocês podem ver, esses dois botões de FAB, um é para construir o agente normal de forma manual, e aqui é o formato que eu construo usando a inteligência artificial. Eu posso criar tanto agente de agendamento e não agendamento. Se eu criar aqui, vai pedir para eu inserir essas informações, como por exemplo, colocar aqui um nome fictício, um nome não, uma agenda fictícia, porque ele vai criar uma agenda. Ele vai criar uma agenda, vou colocar assim mesmo, para vocês entenderem. E logo vai pedir para eu descrever um mini prompt do que se trata do meu negócio. E ele vai pegar as informações, tanto de configuração, porque essas informações eu pego lá na hora do cadastro, porque quando o usuário vai se cadastrar, ele pede o nicho, o subnicho, né? Pede além do nome eh, e algumas informações, né? Aí eu pego essas informações e automaticamente coloco dentro desse prompt para ele poder construir esse agente. Ó, por exemplo, você é vou colocar uma agente de agen- agendamento. Vou criar, aparece esse preloader, né? Eu mesmo coloquei, porque, querendo ou não, para para ser melhor, né, no caso da experiência do usuário. Está girando, só aguarda um momentinho. Aí, quando eu construo, porque demora um pouquinho? Porque às vezes demora, às vezes não demora. Eu mando esses eventos lá para o N8N. E lá eu trato essas informações para trazer essas respostas para mim, entendeu? Então, basicamente, é o nome, ele puxa pelo nome de cadastro, né? Como eu coloquei o nome de Beatriz no cadastro. E aqui ele pede essas informações, ó, o nome da agenda, a duração, uma hora, qual que é o nome do agente? É consulta, é reunião, é atendimento, enfim, sessão terapia. Por que tá essas informações? Porque essa plataforma ela era aberta para todo mundo, né? Então eu resolvi nichar ela só para advogado. Inclusive lá para frente você vai ver que eu coloquei para ele integrar, né, o token dele do Jus Brasil ou da JusFi. Se ele é atendente normal, automaticamente some, tá vendo? Bom, eu queria que vocês se atentassem depois nessa parte aqui de fluxo de conversa. Eu vou mostrar para vocês depois como que funciona. Eu vou continuar a apresentação aqui. A vinculação com o WhatsApp basicamente é um atalho de integrações. Quando eu clico aqui, eu consigo vincular algum WhatsApp que já esteja lá dentro do integrações. Nesse caso aqui, eh, como eu gravei um primeiro vídeo de teste, eu vou deletar aqui vocês verem como que fica. Aí como o limite é até 3 WhatsApp, ou seja, até 3 instâncias, é, por isso que aquela hora não tinha nenhum tipo de formulário para eu poder escrever e colocar, enfim. Aqui eu coloco um número, por exemplo, colocar esse número aqui, é só um exemplo, e isso vai mandar um evento para o N8N, o N8N vai disparar o endpoint lá na API Evolution. Né? Aqui, por exemplo, eu vou colocar suporte. O número pode ser igual, só o nome que é diferente, para não dar conflito em instâncias, né? Que eu trato isso tudo através de instância. No terceiro vídeo que eu for gravar do N8N, vocês vão ver como que eu faço. Vou cadastrar e automaticamente ele pede para eu conectar. Se eu clicar aqui, eu vou conectar utilizando o QR Code, como vocês podem ver, entendeu? Vou fechar, vou deletar essa instância lá na API, na API Evolution, né? Esses números aqui eu não posso utilizar porque já estão sendo utilizados, né? E vamos para documento agora. Nem documento é o meu sistema de reg. Eu não uso o Google Calendar porque eu acho melhor para a experiência do usuário ele fazer tudo por aqui. Quando ele faz o upload, eu jogo esse documento, né, digamos que é físico, lá no storage do Supabase e eu pego essas informações desse documento e jogo por uma tabela. E automaticamente eu transformo essas informações em vetores numéricos para facilitar na hora da pesquisa do agente ali na LLM, né?
é bem mais fácil e é melhor, né, na hora que o seu usuário da sua plataforma tiver informações, por exemplo, perguntas, fax, preços de produto, enfim, ele pode fazer um upload aqui na plataforma e o agente começar a usar isso daí. É bem legal, bem intuitivo. Bom, eu queria que vocês se atentassem aqui, pessoal, em fluxo de etapa. Em fluxo de etapa eu consigo criar. Eu vou pegar um que já está construído. Eu posso criar um fluxo de etapa automaticamente através de IA. Novamente, manda lá para o N8N e ele trata tudo aquilo lá e me devolve a resposta. Eu vou mostrar um aqui. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Vou mostrar esse daqui, como que ficaria. Ficaria nesse estilo, nesse formato aqui. E eu consigo editar cada etapa. Eu consigo coletar alguma informação, por exemplo, nome, e-mail, e definir uma regra para essa etapa. Por exemplo, após coletar os dados, não deve agradecer, apenas deve seguir a próxima etapa. Ou eu posso colocar, você só deve partir para a próxima etapa se porventura você coletou todos os dados informados. Aí eu trato tudo isso aí lá no N8N, né? E aqui também eu coloco um treinamento, né? Aqui são mensagens positivas e negativas. Se for positiva, ele vai por um caminho. Se for negativa, ele vai para outro caminho que vai ser melhor para tratar, né? Porque o prompt, o meu prompt, como nos vídeos vocês vão ver, ele é bem dinâmico, né? Não é aquele prompt gigantesco, encheção de linguiça. Não, é um prompt mais eficaz, mais objetivo, menor e trata aquilo que eu quero tratar. Por exemplo, trata as mensagens negativas. Quero tratar as mensagens positivas porque é mais fácil, é mais assertivo, né? Então, basicamente, é isso aqui, pessoal. Não quero definir a regra de etapa, eu quero definir, enfim, eu posso ter essas opções aqui. Vou cancelar. Eu queria que vocês reparassem também nessa opção de drag and drop, né? A apresentação eu vou jogar para baixo. Olha que legal que fica. Aqui muda para 2 e aqui transforma em 1. Se eu jogar a apresentação lá para baixo, ó, como são 5 etapas, a apresentação fica 5 e todo mundo muda, entendeu? Eu vou salvar aqui e por enquanto, a gente é isso aí, pessoal. Aqui é o objetivo principal. Quando ele constrói o fluxo de conversa, ele constrói também baseando no objetivo principal. E basicamente é isso aí, pessoal. Bom, deixa eu jogar agora minha câmera para cá. Deixa eu jogar eu para cá. E vamos para o próximo menu. Bom, no sistema de boot, eu desenvolvi nesse formato. Não copiei, mas fiz igual o N8N. Peguei algumas ideias. Bom, basicamente, é, o usuário consegue criar workflow conectando um nó no outro nó. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, eu vou jogar minha câmera para o outro lado. Existem esses 3 tipos de FAB, né? O primeiro é para salvar. Qualquer tipo de alteração que eu fizer aqui, por exemplo, vou duplicar. Ele, esse fab aqui, ele transforma em outra cor, uma cor indicando que tem que salvar para ficar no modo normal, né, na cor original. E eu coloquei essa outra fab aqui, esse submenu, né, em configuração. Eu posso parar e ativar o boot. E aqui funciona o mesmo sistema do agente. Se eu conectar e desconectar aqui, automaticamente eu vou desconectar lá dentro da minha API Evolution, entendeu? Ou seja, eu vou desvincular completamente, desvincular, vou desabilitar completamente, não vou receber mais evento. Aqui é uma frase personalizada, eu deixei bem personalizado, se porventura eu quero captar o dado, o nome, CPF, CNPJ, e o usuário digitar algo errado, vai ter alguma informação lá, alguma mensagem padrão. Opa, data errada, inválida, nome inválido. Né? Se porventura ele colocar 10 no nome. Até porque não existe nome que contenha número, né? Pelo menos até onde eu sei, não. Enfim, aí o usuário pode colocar uma mensagem aqui padrão ou uma mensagem mais personalizada no negócio dele. Bom, aqui eu vou conectar no WhatsApp. É o mesmo formato que o agente. Eu posso, lembrando que eu posso duplicar
o número, porém eu não posso duplicar o nome. Eu posso colocar o mesmo número aqui, porém com nome diferente. Aparece esse formulário. Como o mínimo é 3 números, se eu digitar aqui, vai sumir esse formulário. Por exemplo, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer um teste aqui. E João. Agora eu vou cadastrar e automaticamente vai sumir esse formulário. E eu crio uma instância, porém essa instância está desativada. Para eu poder conectar, eu clico aqui e automaticamente conecta, aparecendo o QR Code para eu escanear, né? Vou mostrar aqui para vocês. Conectar. Vou agora conectar o QR Code. Apareceu o QR Code. Não quero, né? Porque como é teste, ele está disponível. Se eu conectar, se eu for criar outro agente, esse número logo vai estar indisponível, pois já está sendo utilizado aqui, ó, como esse e esse número aqui. Eu vou deletar e apareceu novamente o formulário. Aqui os nós, basicamente, eu coloquei também, na hora que vai coletar, o nome, o número, CPF, enfim. Por exemplo, aqui nome. Eu posso coletar qualquer tipo de informação, eu quero coletar nome, eu escrevo aqui qual é o seu nome. No próximo nó, vai aparecer essa variável aqui, ou seja, eu posso chamar ele pelo nome ou usar qualquer dado que eu já coletei. Por exemplo, CPF. Opa, recebemos o seu CPF. Agora me digita qual é a sua idade, nome, ou Christian, entendeu? Fica bem legal, bem dinâmico. E basicamente é isso, pessoal. O, como eu falei, esse nó aqui é para concluir. Esse não, esse aqui é para concluir alguma ação, para concluir o final do fluxo. Por exemplo, Christian, você chegou ao fim. Eu posso usar a variável e o, esse nó de opção eu posso levar ele para outros caminhos, né? E por fim eu posso salvar tanto por aqui, tanto por aqui, ó. Eu achei bem legal. Esses três ícones, um é para duplicar, como eu já dupliquei, um é para deletar, e o mais interessante, que eu achei também legal, é esse ícone aqui de arquivar, ou seja, minimizar o fluxo. Por exemplo, o fluxo pode estar gigante, cheio de nós, né? Aquela teia de aranha. E quando o usuário clica aqui, automaticamente é oculto todos nós. Ah, não quero ocultar esse, quero ocultar esse. Ele automaticamente oculta, né? Tá vendo? Eu salvo e automaticamente salva ocultado. Bom, praticamente o boot é isso. Aqui também eu coloquei o minimap e essas informações para dar zoom e para aproximar, né? O zoom in, zoom out e esse daqui, ó. E um cadeado, se porventura eu não quero mexer os nós. E basicamente é isso, pessoal. Agora deixa eu voltar para o outro lado. Agora vamos para integrações. Integrações é a mesma coisa que integrações. Consigo integrar o WhatsApp por aqui. O e-mail eu consigo criar por aqui, aquele e-mail que a gente criou. Vou desvincular para vocês verem. Quando eu desvinculo, eu não estou só apenas desvinculando, eu estou excluindo, entendeu? Eu achei bem mais fácil fazer isso para não pesar tanto, né? E aqui integrações, o usuário consegue colocar a API dele, tanto do JUS Brasil como a JusFi. Bom, em relatórios, como vocês podem ver, aqui todas as informações de todos os usuários que estão interagindo com os seus boots, tanto o agente quanto o boot, o chatbot, né, digamos assim. Aqui você pode entrar em qualquer tipo de lead, usuário, e ver as informações que eles estão passando, né, que estão sendo coletadas. Por exemplo, aqui no agente, como vocês podem ver aqui, a origem foi agente, o último contato com esse cliente foi um agente. Aqui as informações gerais. O agente ele pode pegar um nome e o boot também pode pegar um nome. E aqui ele vai pegar apenas o nome realmente, não vai ter dois nomes duplicados, entendeu? Então ele trabalha nesse formato. Ele pega, faz uma comparação e traz que esse boot, esse agente trouxe. Ou seja, o agente pode coletar as mesmas informações que o boot, porém aqui não vai estar duplicado essas informações. Aqui só tá verde, na verdade, quando é boot é azul. Aqui tá verde porque é agente, como eu falei no início. E basicamente é isso, pessoal. Olha que legal. Conforme os usuários
vai passando as informações ou vai passando as etapas, aqui vai mostrando todas as informações. Bem legal, né? Dentro de agente, eu posso ver essas informações, que número, a data, a etapa que está. Eu posso até etiquetar esse respectivo usuário, entendeu? Aqui ele não está em nenhuma etapa ainda. Talvez ele ignorou o usuário, está na etapa um, ignorou e não deu continuidade, não passou nenhuma informação. Aqui eu posso tanto desativar, vai desativar isso na tabela, lembrando, né, vai travar isso na tabela como false para seguir um caminho. E se eu ativar novamente vai estar true. E aqui muda automaticamente o status desse usuário. E aqui quando eu deleto, lembrando pessoal, quando eu deleto aqui, eu não deleto só do front-end ou do banco de dados. Eu deleto também a memória do banco de dados, né? Que seria aquela memória que está acoplada propriamente ao agente. Entendeu? Se você não deletar apenas o usuário, o número, enfim, o relatório, vai ficar pesado, ou seja, vai ter uma informação lá inválida, até porque você não vai utilizar essa memória. Então, basicamente, eu fiz isso. Quando eu deleto aqui, automaticamente manda essa informação lá para o N2N e eu busco essas informações na onde? Dentro da memória mesmo, para poder deletar essa informação, para não ficar pesado, né? Então, basicamente é isso aqui, pessoal. Aqui é o relatório geral, como eu falei para vocês. Você pode filtrar boot não tem nada, e agente. Aqui nesse sistema, se eu desativar aqui, automaticamente vai desativar tanto em agente, tanto em boot. Agora, se eu ativo aqui e aqui está desativado, lá vai estar ativo, porque um aqui está ativo. Entendeu? Olha só que legal. O que é possível construir? Um relatório totalmente diferenciado. Isso aqui é um CRM completo, né? Porque eu posso coletar informações, pegar, por exemplo, dados de RG, CPF, colocar essas informações aqui do usuário. Eu posso ver qual etapa ele está, qual etiqueta ele está, qual boot está sendo tratando com aquele lead. Ou seja, é um CRM completo, é um CRM integrado. Ao invés de você integrar outro CRM, você pode criar um próprio CRM e cobrar um valor maior, um valor mais cheio, né? Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Agora vamos para tags. Tags é basicamente as tags que eu crio, né? Aqui, por exemplo, Beatriz, né? As duas Beatriz, está duplicado o nome, na hora que eu construí lá com vocês. Essa Beatriz, a primeira Beatriz, ela está utilizando as etiquetas. Se eu quiser travar para ela não usar nenhuma etiqueta, eu simplesmente desativo e ela não vai usar nenhuma etiqueta. Só vai usar, vai conversar, interagir normal. Mas como é uma inteligência artificial e eu quero que elas tratam esse cliente e etiqueta para eu ver qual fase aquele respectivo cliente está, é melhor eu deixar ativado, entendeu? Agora, se eu quero usar, por exemplo, essa etiqueta humano, eu não quero que nenhum agente use essa etiqueta. Logo, eu vou travar aqui. Ou seja, eles vão usar todas essas aqui, exceto a humano, porque eu desabilitei, né? E como vocês podem ver aqui, esse botão de Fábio, eu posso construir novas etiquetas e excluir todas as etiquetas. Bom, agora vou passar para o outro lado novamente e em pagamentos. Em pagamentos, como vocês podem ver também, eu implementei o sistema SAS. SAS não, eu sempre confundo com SAS com asas. Eu implementei o asas. Eu estava utilizando o Stripe, mas eu deixei totalmente na mão do Lovable. Mas ele estava tendo muito conflito, muito erro, então eu resolvi fazer isso daí. Deixar tudo nas minhas mãos, ou seja, eu tratei tudo isso via N8N, porque eu acho que ficou mais fácil. E na hora que acontecer algum tipo de erro, eu consigo entender aonde que é o erro, né? Que é bem melhor. As informações de pagamento, como essa conta não tem nenhum pagamento, fica nesse formato aqui. Mas se o usuário quiser assinar, ele clica em assinar, automaticamente vai gerar uma sessão para esse respectivo usuário. Criou uma sessão para esse usuário, ele consegue pagar, né, por lá naquele checkout. Se ele voltar, porque toda a sessão no Asas, todo checkout existe uma sessão, né? E você pode limitar o tempo. Eu acho que até 24 horas pode ser. Eu deixo para esperar a cada 10 minutos.
Ou seja, quando o usuário passou de 10 minutos e clica aqui em assinar, automaticamente ele cria uma nova sessão. E se ele clicar em menos de 10 minutos, ele vai utilizar a mesma sessão, entendeu? Para não ficar gerando várias sessões repetidas. Enfim, vou te mostrar agora como que fica com os dados preenchidos em pagamento. Fica nesse formato aqui, ó. Aparece os 4 números do cartão. Logicamente, esses dados, quem contém essas informações é o próprio Asas, né? Não fica com a gente, logicamente, por questão de segurança. E aqui fica o histórico de pagamento. Eu achei bem legal, particularmente, esse negócio aqui, ó. Quando eu abro aqui, ele mostra o comprovante de pagamento. Eu achei muito legal isso aqui. No Stripe também tem, mas eu achei um pouco confuso, eu particularmente. Também não estudei o tanto que eu deveria estudar na questão do Stripe. Eu deixei tudo na mão do Lovable. Enfim, e ficou nesse formato aqui. Em configurações, o usuário pode colocar as informações pessoais, informações da empresa, endereço. Isso aqui são informações para ele ter e para você usar essas informações também lá dentro do N8N. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como eu utilizo essas informações. Bom, caiu aqui. Bom, basicamente é isso, pessoal. Essa é a plataforma. Lembrando que eu desenvolvi ela completamente através de inteligência artificial. Se você quer aprender, digita aí nos comentários. Não deixe de dar o seu like, né? E se inscreva no canal para para me ajudar a trazer mais conteúdos assim, ok? Muito obrigado, pessoal, e até os próximos vídeos.